Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Estamos no ar, excepcionalmente neste horário, para falar de uma notícia que está rondando a internet, em que a Polícia Federal de Curitiba decidiu, nesta quinta-feira, mais uma vez, provar que o presidente Lula é um preso político. A Polícia Federal de Curitiba decidiu que, já que a entrevista do Lula vai acontecer para a Folha de São Paulo e para o El País, a Polícia Federal tenta tumultuar e faz o seguinte: a Polícia Federal decidiu criar uma plateia para assistir e acompanhar a entrevista do presidente Lula. Vão ser convidados outros veículos de comunicação, inclusive da extrema-direita, cheia de bolsominions, para estarem presentes na entrevista que o Lula vai dar. Isso é uma aberração que está acontecendo. Pasme, é um escândalo. Se você tinha alguma dúvida do que Lula é preso político, agora não resta dúvida nenhuma. A Polícia Federal de Curitiba acabou de determinou hoje que a entrevista do Lula será numa plateia para outros veículos de comunicação. Primeiro, isso diz respeito ao que decidiu o Supremo Tribunal Federal. Segundo, não tem anuência do presidente Lula, porque Lula não foi convocado, Lula não foi pedido a ele para que ele desse entrevista a outro qualquer veículo de comunicação. E essas pessoas estão aí. A Folha de São Paulo e El País estão tentando há 8 meses entrevistar o Lula. Eles entraram na justiça para entrevistar o Lula e receberam resposta favorável. Agora, se qualquer um outro veículo de comunicação quiser fazer entrevista com o Lula, primeiro, tem que falar com o Lula. Ora, o Lula não é obrigado, nenhuma lei obriga Lula a dar entrevista para tudo quanto é televisão ou meio de comunicação. Isso é um absurdo, é uma aberração política, eu nunca tinha visto isso na minha vida. A Polícia Federal, repito, a Polícia Federal de Curitiba, ela determinou tumultuar a entrevista de Lula que acontecerá amanhã. O El País e a Folha de São Paulo entraram na justiça para requerer a entrevista. Mas antes de entrar na justiça, elas pediram autorização do próprio Lula. Ora, se uma rede de televisão, se um jornal quer te entrevistar, a primeira coisa que ele faz é pedir de você a entrevista. Quando você concorda com a entrevista, aí então eles arranjam todos os meios para te entrevistar. No caso de Lula, houve a permissão do presidente, mas a justiça proibiu. Lembram primeiro que o Lewandowski havia dado uma liminar, havia concedido a entrevista. Depois veio o Luiz Fux, cassou o mandado judicial do Lewandowski. Aí veio o Dias Toffoli e concordou com o Luiz Fux, proibiu Lula de dar entrevista. Depois do desenrolar aí do Supremo Tribunal Federal, aconteceu que o Dias Toffoli permitiu então que o Lula desse entrevista a 2 meios de comunicação que estavam aí na espera, que era a Folha de São Paulo, através da Mônica Bergamo, e para o El País, com o jornalista Florestan Fernandes. O que aconteceu? Amanhã está marcado, então, a entrevista do presidente Lula. Eu acabei de gravar o Critica Brasil News, que eu vou já postar, mas diante desse novo absurdo que a Polícia Federal, que atua como se fosse a Gestapo do Moro, e isso tem o dedo do Moro, o ministro Sérgio Moro, que era juiz, agora também quer ser o carcereiro de Lula, ele está fazendo o seguinte, está tumultuando tudo. Porque as entrevistas, elas podem ser concedidas a partir do momento que você fala com quem você quer entrevistar. As entrevistas podem ser concedidas, sim, se você também entrar na justiça. Ora, Florestan Fernandes, do El País, e a Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, tinham entrado há 8 meses com essa petição. E agora, quando sai a autorização para eles entrevistarem, a Polícia Federal, sem consultar a Justiça, sem consultar o próprio presidente Lula, abre então uma plateia e diz o seguinte: se é para dar entrevista, como se fossem abusados. Se é para dar entrevista, então todo mundo vai vir. Todo mundo não. Os meios de comunicação ligados à extrema-direita, ligados ao Sérgio Moro, que querem tumultuar a entrevista de Lula. Em segundo lugar, isso viola os direitos de comunicação,
Por quê? Porque esses canais, eles pediram para dar entrevista. A entrevista é deles, é exclusividade deles. Como agora uma exclusividade vai poder ser deles, se outros meios de comunicação participarão sem o convite da própria mídia, sem a anuência do entrevistado e sem a questão judicial. Ou seja, agora, meios de comunicação podem entrar, acompanhar e depois publicar uma entrevista que seria exclusiva. Quer dizer, é um desrespeito à liberdade de expressão no Brasil, como eles bateram tanto forte, é um desrespeito ao Supremo Tribunal Federal e um desrespeito ao Lula. A Polícia Federal não pode fazer isso sem o consentimento da própria Justiça. Espero eu que agora a Folha de São Paulo é o país entrem com um mandado de segurança imediatamente na Suprema Corte para que esse absurdo que a Polícia Federal quer fazer amanhã para tumultuar a entrevista seja barrada. Primeiro, Polícia Federal não é justiça. Polícia Federal não toma medidas por ela mesma. Polícia Federal faz as coisas quando mandados pela Justiça e não desse jeito. Ou seja, para que você que entrou agora e não está entendendo o que está acontecendo, amanhã será a entrevista do presidente Lula à Folha de São Paulo e ao El País, pedido já na Justiça, que foi concedido pelo Supremo Tribunal Federal. 8 meses estão esperando. Aí o que aconteceu? Como amanhã foi marcado essa entrevista, a Polícia Federal, a Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, decidiu por ela mesma colocar outros meios de comunicação ligados à extrema-direita para participarem da entrevista que seria exclusiva do El País e da Folha de São Paulo. Isso viola, não é, os direitos de transmissão exclusiva, já que esses dois meios de comunicação entraram na Justiça há 8 meses, pediram entrevista exclusiva e falaram com o entrevistado. Então é impossível que você seja obrigado a dar entrevista que você não quer, que você não concordou, que você nem sabia. É um desrespeito total ao presidente Lula. Se você estava com dúvida de que Lula era um preso político, não há mais dúvida nenhuma. Porque quando a Polícia Federal toma esta medida, ela toma, em primeiro lugar, contra o Supremo Tribunal Federal. Segundo, diz respeito aos meios de comunicação que entraram na Justiça para receber essa entrevista. E segundo, diz respeito ao próprio entrevistado, que não sabia de nada e ele simplesmente propera. Ora, se os meios de comunicação, quer seja A, quer seja B, quer uma entrevista, primeiro, tem que falar com a pessoa que eles querem entrevista. Como é um preso, o que acontece? Eles primeiro falam com o preso concordou, agora entra na Justiça para requerer do juízo ali, daquele tribunal, daquela penitenciária, daquele local, a concessão da entrevista. Mas o que acontece é, a entrevista, ela foi autorizada do Supremo Tribunal Federal para 2 veículos de comunicação. Não interessa se eles são de esquerda ou são de direita. Eles têm os direitos exclusivos, já que eles entraram na Justiça. Eles estavam aguardando essa decisão. E outra, eles iam fazer a entrevista ali, exclusividade, e iam colocar no meio de comunicação deles a exclusividade de que tantos estão trabalhando. Agora quer dizer que todo mundo vai poder participar, todo mundo ligado ao Sérgio Moro, ao Bolsonaro, poder participar, tumultuar aquilo tudo e fazer uma palhaçada de uma entrevista. Tudo isso para que eles cancelem a entrevista. Tudo isso para cancelar a entrevista. O medo é tão grande que o Lula fale que a Polícia Federal de Curitiba acaba de fazer um escândalo no Brasil. Se você acha que o Lula não era preso político, não há mais dúvidas nenhuma que é uma aberração que estão fazendo. Então, gente, amanhã, só para vocês terem uma ideia, amanhã, daqui a pouco no Critica Brasil News, eu vou dar essa notícia, não é? De que Lula vai conceder entrevista amanhã, de 10 a meio-dia, para os 2 veículos de comunicação. Era isso que estava decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Só que agora, a Polícia Federal de Curitiba, a Superintendência da Polícia Federal de Curitiba, por ela mesma, por indicação do Sérgio Moro, olha lá, o Sérgio Moro fazendo palhaçada, juizeco, não é? Esse ministro sem vergonha está fazendo uma palhaçada, ele fala tanto de liberdade de expressão. Eu falei para vocês que esse negócio de liberdade de expressão era tudo sacanagem. Eles lá querem isso. A Helena Guzmán está falando o seguinte, o Brasil está igual a casa da mãe Joana, ou seja, está todo mundo querendo meter a mão.
Se a Polícia Federal quer convidar outros meios de comunicação... Agora eu pergunto o seguinte, qual é o interesse da Polícia Federal ela mesmo convocar outros jornalistas? Ela mesmo convocar. Quer dizer, é um absurdo, eu nunca vi isso na minha vida. Eu nunca vi a própria polícia convidar jornais, convidar meios de comunicação para entrevistar qualquer que seja o seu preso. Você já viu isso? O que eu já vi é SBT, a Globo, Folha de São Paulo, qualquer canal que quer uma entrevista com alguém que está preso, primeiro fala com a pessoa, olha, eu gostaria de fazer uma entrevista com você. Concorda? Concordo. Aí a polícia, o meio de comunicação, entra na justiça, pede ao juiz responsável do caso e diz, olha, nós queremos uma entrevista aí, o cara combinou com a gente. Mas a Polícia Federal, dela mesma, querer convidar jornalistas ligados à extrema-direita, jornalistas ligados ao Bolsonaro, jornalistas ligados ao Sérgio Moro, para tumultuar a entrevista? Pelo amor de Deus! Será que ninguém está enxergando isso? Será mesmo que nós estamos aqui num país de ditadura militar? Será que os meios de comunicação não vão se pronunciar? Será que a Globo, esta que quer dar uma de paladina da democracia, será que não vai se pronunciar? Ou será que todos eles estão macumunados para isso? Para tumultuar a entrevista de Lula? Então, gente, só para alertar vocês, a entrevista será concedida amanhã, mas a Polícia Federal, para tumultuar, sem consentimento do Lula, sem consentimento dos advogados de Lula, sem consentimento da Justiça Federal, sem consentimento do Supremo Tribunal Federal, que autorizou o El País, com o Florestan Fernandes e a Folha de São Paulo com Mônica Bergamo a entrevistar o presidente Lula. Isso fere a justiça brasileira, isso fere a Constituição, porque é direito meu poder ser entrevistado por quem eu quiser. E outra, se os outros jornais quiserem, que façam a mesma coisa que fez a Folha de São Paulo e El País. Mas isso tudo, gente, isso tudo, eu já dizia o seguinte, eu comentando aqui com a minha equipe, dizendo o seguinte, alguma coisa vai acontecer para que essa entrevista seja tumultuada. O Lula, coloquem na cabeça de vocês, se o Lula fosse um preso comum, não estava acontecendo isso. Lula é preso político, inclusive com a anuência dessa prisão política pela própria Comissão de Direitos Humanos da ONU. Então é um absurdo o que está acontecendo. A Polícia Federal de Curitiba se deixa fazer esses préstimos aí, convocando, quer dizer, outros meios de comunicação para tumultuar, abrindo plateia. Que é isso, gente? Você nunca viu algo, ou esse disparate acontecendo. Então é uma denúncia, está no fórum, a revista Fórum, está publicado já no 247, está publicado aqui no Critica Brasil. A gente tem que denunciar essa afronta do Supremo, da Polícia Federal de Curitiba, amando do Sérgio Moro, amando do Bolsonaro, porque quem é ministro da Justiça, quem comanda a Polícia Federal é o Sérgio Moro, e quem comanda o Sérgio Moro é o Bolsonaro. Tudo isso para não deixar o Lula falar, tudo isso para impedir Lula realmente de dar uma entrevista de acordo com o que ele queria falar à população. É o desespero total, tudo isso para tumultuar. Eles querem aprovar essa reforma da Previdência, que é uma destruição dos direitos do trabalhador, e tem medo que o Lula fale e a reforma dessa Previdência não vá para frente. Gente, eu entrei aqui, daqui a pouco vocês vão ter o Critica Brasil News completo. Eu entrei aqui somente para falar sobre essa situação escandalosa que a Polícia Federal acaba de decidir, é ela mesma, sem anuência dos advogados de Lula, sem consultar o presidente Lula, sem consultar a Justiça, que meios de comunicação ligados ao Bolsonaro e ligados ao Sérgio Moro vão ter que participar também da entrevista que seria exclusiva do El País e a Folha de São Paulo, que entraram na Justiça para ter essa entrevista. Isso é um abuso, até porque quando uma rede de televisão, um meio de comunicação, ele tem uma exclusividade sobre aquilo, ele vai postar no seu blog ou no seu canal aquela entrevista exclusiva. É como um jogo de futebol, é como entrevistar alguém que você pega a exclusividade. Eles tiveram essa decisão a favor deles. Agora, a Polícia Federal fazer isso, no meio disso, só prova uma coisa, gente. O Lula está sendo perseguido, é um preso político. Se você tinha alguma dúvida, você se pergunte você mesmo. Você já viu alguma vez a polícia convocar a imprensa de todo mundo para entrevistar um preso?
só mesmo no caso do Lula. Critica Brasil, falando a verdade, doa quem doer. Vamos esperar que esses meios de comunicação ingressem com mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal contra essa patifaria que é a Polícia Federal de Curitiba se prestando aos préstimos do Sérgio Moro. Polícia Federal, por favor, criem vergonha vocês do Paraná, criem vergonha vocês aí de Curitiba. Ou vocês são pau-mandados do Sérgio Moro, ou vocês cumprem o que está na Constituição. Se vocês, que são vocês que conhecem de lei, não respeitam a lei, o que esperar do cidadão comum? Um beijo, um abraço, daqui a pouco a gente volta com Critica Brasil News completo. Tchau, pessoal.